Entre os dias 15 e 19 de abril, o céu abre uma passagem rara. Mercúrio entra em Áries e encontra um campo já inflamado, ativado por Marte, tocado por Netuno e atravessado pela firmeza de Saturno. E isso não fala apenas de intensidade, fala de posicionamento. Fala do instante em que pensar já não basta, sentir já não basta, esperar já não basta. Algo em você começa a perceber que a vida não está mais pedindo preparação eterna. Está pedindo presença. Está pedindo verdade. Está pedindo uma forma mais inteira de existir. Mas esse fogo não chega como pressa cega. Ele chega misturado à névoa, à dúvida, ao peso, ao teste. Primeiro você sente sem entender. Depois percebe que não consegue mais fingir que não sabe. E então vem o momento mais delicado de todos. Aquele em que a alma reconhece que continuar igual custa mais do que mudar. Existe um momento muito específico antes do fogo se tornar visível. Um instante silencioso, quase imperceptível, em que o ar muda, a densidade muda, e algo começa a se reorganizar por dentro, mesmo que por fora tudo ainda pareça igual. É exatamente aí que você pode estar agora, porque antes da ação, vem a névoa. E essa névoa não é um erro do caminho, ela é parte do próprio portal. Com Marte atravessando Áries e tocado pela presença de Netuno, o impulso não desaparece, mas ele perde a rigidez. Aquela vontade de agir, que antes parecia direta, agora vem carregada de algo mais sensível, mais difuso, quase como se cada decisão precisasse atravessar uma camada invisível antes de se concretizar. E isso pode confundir. Pode dar a sensação de que você não está sendo tão firme quanto deveria, tão rápido quanto antes, tão resoluto quanto esperava ser. Mas há uma inteligência profunda nisso. Netuno não bloqueia o fogo. Ele purifica a intenção por trás dele. Ele dissolve o que é automático, o que é apenas reação, o que nasce da pressa ou da necessidade de provar algo. E por isso, agir agora exige mais do que impulso. Exige verdade, exige alinhamento, exige escuta interna. Talvez você tenha sentido uma vontade imensa de mudar tudo, de falar algo que estava guardado, de tomar uma decisão que vinha sendo adiada, e ao mesmo tempo, uma espécie de neblina que não deixa tudo completamente claro. Isso não é fraqueza, não é indecisão no sentido comum. É refinamento. É como se o fogo estivesse sendo preparado para não queimar em vão. Respire fundo por um instante, sem pressa, sem tentar resolver tudo agora. Apenas perceba. Há partes suas que já sabem, mesmo que você ainda não consiga explicar. Há movimentos internos acontecendo que não seguem a lógica linear. E está tudo bem sentir isso. Nem tudo que é verdadeiro chega de forma organizada. Às vezes, chega como sensação, como intuição, como um leve desconforto que insiste em não ir embora. Essa fase pede uma coisa muito simples, mas profundamente desafiadora. Não agir para fugir do que você sente. E também não se perder sentindo sem direção. É um equilíbrio delicado. É como caminhar dentro de um campo onde o fogo ainda está se formando. Você não pode correr, mas também não pode ficar parado para sempre. E no meio disso, algo começa a se revelar de forma sutil, mas inegável. Aquilo que não faz mais sentido começa a perder força. Não porque você decidiu racionalmente abandonar, mas porque já não se sustenta dentro de você. E isso pode gerar um certo vazio momentâneo, uma pausa, um silêncio interno que parece estranho, mas que na verdade é espaço sendo criado. Porque o fogo consciente não nasce no excesso. Ele nasce no espaço limpo. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você está sendo reposicionado. E esse reposicionamento não acontece através de respostas rápidas, mas através de uma sensibilidade mais apurada, mais honesta, mais conectada com o que realmente importa. Confie no ritmo desse instante, mesmo que ele não se encaixe nas expectativas antigas. Nem toda clareza vem antes da ação. Às vezes, a clareza se constrói no próprio ato de se permitir atravessar a névoa sem se trair. E silenciosamente, o fogo continua sendo preparado dentro de você. E então, quase sem aviso, a névoa começa a ceder. Não completamente, não de forma brusca, mas o suficiente para que você perceba que algo mudou na densidade do que você sente.
Porque depois da névoa, vem o teste. E esse é o momento em que o fogo deixa de ser apenas uma sensação interna e começa a pedir forma, estrutura, compromisso. Com a presença firme de Saturno atravessando esse mesmo campo ativado em Áries, aquilo que antes era apenas impulso começa a encontrar limites claros. E limite, aqui, não é bloqueio. É definição. É o ponto exato onde a energia precisa provar para si mesma que é capaz de se sustentar. Você pode sentir isso como uma cobrança interna mais forte, como se uma parte sua começasse a perguntar, com uma seriedade impossível de ignorar: isso que você quer? Você realmente está disposto a viver? Não apenas desejar, não apenas imaginar, mas sustentar quando deixar de ser leve, quando exigir presença contínua, quando pedir consistência nos dias comuns. E é nesse ponto que muitas ilusões silenciosas se revelam. Porque querer algo, às vezes, é confortável enquanto permanece no campo das ideias. Mas quando começa a tomar forma, ele exige escolhas. E escolhas inevitavelmente trazem renúncias. Não como punição, mas como alinhamento. Talvez você perceba que algumas vontades perdem força quando encontram a realidade. Talvez outras, ao contrário, fiquem ainda mais sólidas, mais silenciosas, mais determinadas. E isso é o teste. Não é sobre fazer mais. É sobre perceber o que permanece verdadeiro, mesmo quando o peso aparece. Áries não negocia com a indecisão. E Saturno não sustenta o que não tem estrutura. Juntos, eles criam um campo raro. Ou você assume o que sente, ou começa a sentir o peso de não assumir. E esse peso não vem de fora. Ele nasce dentro, como uma tensão crescente entre quem você sabe que pode ser e quem você ainda insiste em adiar. Respire fundo. Talvez você não precise resolver tudo agora. Mas há algo que já não pode mais ser ignorado. Uma escolha interna, talvez ainda sem forma completa, mas que já pede reconhecimento. E reconhecer não significa agir imediatamente. Significa não se esconder mais de si mesmo. Existe uma maturidade silenciosa sendo construída aqui. Não aquela que endurece, mas aquela que sustenta. Que entende que nem todo movimento precisa ser rápido. Mas todo movimento verdadeiro precisa ser íntegro. E aos poucos, o fogo começa a mudar de natureza. Ele deixa de ser impulso desordenado e se torna direção. Deixa de ser reação e começa a se tornar decisão. Ainda não é sobre velocidade. É sobre solidez. Porque aquilo que vai atravessar esse portal com você não será o que você quis por um instante. Será aquilo que você escolheu sustentar mesmo quando ficou mais sério, mais real, mais definitivo. E talvez essa seja a parte mais profunda desse momento. Perceber que crescer, às vezes, não é adicionar mais possibilidades. É ter coragem de permanecer naquilo que é verdadeiro, mesmo quando já não é leve como antes. O fogo continua aceso, mas agora ele está aprendendo a permanecer. E agora, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Porque tudo aquilo que você sentiu, atravessou, questionou e sustentou, começa a ganhar voz. Não necessariamente uma voz externa, dita em palavras imediatas, mas uma voz interna que já não aceita mais ser ignorada. Com a entrada de Mercúrio em Áries, atravessando esse campo tocado por Netuno e estruturado por Saturno, o que antes era sensação começa a se organizar como entendimento. Mas esse entendimento não chega de forma linear. Ele não nasce da lógica pura, nem da tentativa de controlar cada pensamento. Ele emerge como um processo interno quase ritualístico. Primeiro você sente, depois você duvida. Em seguida, algo se revela. E então, só então, você percebe que já sabe. Os pensamentos podem acelerar agora. Ideias surgem com mais intensidade, com mais urgência, com mais nitidez. Mas ao mesmo tempo, passam por um filtro invisível. Nem tudo que você pensa permanece. Nem tudo que surge merece ser dito. Há uma seleção acontecendo dentro de você, como se a própria mente estivesse sendo afinada para expressar apenas o que carrega a verdade. E isso pode trazer um certo desconforto, porque perceber com clareza implica responsabilidade. Quando você não sabia, havia espaço para adiar. Mas quando você sabe, mesmo que em silêncio, algo muda para sempre.
Talvez você sinta vontade de falar algo que vinha sendo guardado há muito tempo. Talvez surja a necessidade de colocar limites, de se posicionar, de encerrar ciclos internos que já não fazem mais sentido. Ou talvez o movimento seja mais sutil, mais interno, como uma decisão silenciosa que ainda não precisa ser anunciada ao mundo, mas que já foi tomada dentro de você. Respire fundo. Não há necessidade de pressa cega, mas também não há mais espaço para negação. Esse é o ponto delicado em que o fogo encontra a palavra. E palavra, aqui, não é apenas o que se diz, é o que se assume. Ao mesmo tempo, o Sol atravessa os últimos graus de Áries, e isso muda completamente a natureza do momento, porque esses graus finais não falam sobre começar algo novo, falam sobre sustentar aquilo que foi iniciado. É o fechamento de um ciclo de coragem. A pergunta que ecoa agora não é o que você quer começar, mas algo muito mais profundo. Você está sendo coerente com o que começou? Aquilo que você iniciou, em pensamentos, em decisões, em intenções, está sendo sustentado pela sua presença real ou ficou apenas no impulso do início? E essa pergunta não vem para te pressionar. Ela vem para te alinhar. Você está em um limiar entre o que foi e o que será, entre versões de si mesmo que já não cabem mais e outras que ainda estão ganhando forma. E esse lugar, apesar de desconfortável às vezes, é sagrado, porque é nele que escolhas verdadeiras são feitas. Nada do que você viveu até aqui foi desperdiçado. Cada dúvida, cada pausa, cada sensação de não saber, tudo isso foi preparação. Tudo isso afinou a sua percepção para que agora você pudesse reconhecer o que é real. Respire mais uma vez, com calma. Não é sobre acertar tudo, não é sobre ter controle absoluto. É sobre não se abandonar no meio do caminho. É sobre atravessar esse portal com presença suficiente para não se perder de si mesmo. E então, sem precisar de anúncio, sem precisar de confirmação externa, algo dentro de você começa a se posicionar. E isso muda tudo. E então você percebe, não de forma dramática, não como um evento externo grandioso, mas como um ajuste silencioso por dentro, que algo em você já atravessou. Mesmo que partes suas ainda estejam assimilando, mesmo que algumas respostas ainda estejam se formando, há um ponto que já foi cruzado. E esse ponto não permite retorno à versão anterior. Você esteve aqui, você sentiu, você não ignorou completamente. E isso, por si só, já te coloca em um lugar raro. Porque atravessar um portal como esse não é sobre fazer tudo certo. É sobre estar presente o suficiente para não se perder de si mesmo no meio da intensidade. E você esteve. Talvez você ainda sinta cansaço. Talvez uma leve melancolia. Talvez uma energia estranha, como se algo estivesse terminando enquanto outra coisa ainda não começou por completo. E está tudo certo sentir isso. Não há nada de errado em não ter todas as respostas agora. Esse espaço entre ciclos não é vazio. É gestação. Há uma nova energia começando a se formar dentro de você. Mais firme, mais limpa, menos baseada em impulso e mais sustentada por verdade. E essa diferença, embora sutil no início, muda completamente o que você constrói a partir daqui. Agora, existe um convite simples, sem complexidade, sem esforço excessivo. Em algum momento do seu dia, encontre alguns minutos de silêncio, sem distrações, sem necessidade de produzir nada. Apenas esteja com você. E se fizer sentido, escreva. Não para organizar perfeitamente, mas para deixar que aquilo que já se move dentro encontre forma. Às vezes, uma única frase escrita com verdade vale mais do que horas tentando entender mentalmente. E nesse silêncio, algumas perguntas podem surgir. Não para serem respondidas imediatamente, mas para serem sentidas com honestidade. O que em mim já não atravessa esse novo ciclo? Que versão minha ficou para trás, mesmo que uma parte ainda tente segurá-la? O que dentro de mim pede posicionamento, não amanhã, mas agora? Respire. Você não precisa correr para responder, só não precisa mais fugir. E há algo importante que precisa ser reconhecido.
O desconforto que você sentiu não foi punição. A dúvida não foi fraqueza. A pausa não foi atraso. Tudo isso foi parte do refinamento. Parte da construção de algo mais verdadeiro, mais alinhado, mais seu. Nada foi desperdiçado. Agora, se você quiser selar esse momento de forma consciente, escolha uma palavra: posicionamento. Escreva essa palavra nos comentários, não como um gesto comum, mas como um selo. Como uma afirmação silenciosa de que você reconhece este limiar e aceita atravessar com presença, com verdade, com responsabilidade sobre quem você está se tornando. E se no meio desse processo, você sentir que não quer atravessar sozinho, existe um espaço que foi criado exatamente para isso. Um espaço para quem percebeu que certos ciclos não são apenas fases, são passagens. O Travessia 2026 não é sobre aprender mais. É sobre sustentar o que está despertando. É um acompanhamento para quem entendeu que não basta sentir. É preciso integrar, viver e atravessar com consciência cada camada desse novo ciclo. O link está no primeiro comentário fixado. Se fizer sentido para você continuar essa jornada com mais profundidade, esse pode ser o próximo passo. Sem pressa, sem obrigação. Apenas como quem reconhece que algumas travessias pedem presença contínua, se inscreva no canal Limiar e continue com a gente nessa jornada. E que esse fogo, que não veio para destruir, mas para revelar, te conduza com clareza. Que você tenha coragem para se sustentar naquilo que é verdadeiro. E que mesmo nos momentos de silêncio e transição, você não se esqueça. Há algo em você que sabe o caminho.